Olá a todos, então retornamos aqui para a aula do capítulo 5, o tema da aula de hoje é entrada e saída. Então hoje nós vamos estudar basicamente alguns pontos que o sistema operacional tem que tratar para permitir entrada e saída. Então vamos iniciar o nosso estudo fazendo aí uma breve revisão das duas classes possíveis dos dispositivos de entrada e saída. Em geral, os dispositivos de entrada e saída eles são classificados em duas classes: dispositivos de bloco e dispositivos de caractere. Aqui, pessoal, vale um comentário. A gente está olhando os dispositivos de entrada e saída com o olhar de quem usa esses dispositivos. Então, se a gente pegar o olhar de quem faz, quem projeta e quem constrói esses dispositivos, o olhar é diferente. Essas pessoas geralmente são ou olham para esses dispositivos de um olhar mais mecânico ou elétrico, né, mais funcional do dispositivo. E aqui a gente está olhando esses dispositivos mais como olhar de usuários. Então a gente está interessado na interface que esses dispositivos de entrada e saída oferecem e como se usa essa interface. Tá? Então, como eu havia dito, os dispositivos em geral eles são classificados em duas grandes classes, tá? Que são os dispositivos de bloco e os dispositivos de caractere. Então, os dispositivos de blocos eles são acessíveis sempre por um bloco. Né? O bloco ele pode ter tamanho variado, por exemplo, ele pode ter 32 bytes, 64 bytes, 1K, 4K, mas enfim, esses dispositivos então eles são sempre endereçáveis utilizando um bloco. Tá? Já os dispositivos de caractere, eles não têm nenhuma restrição quanto ao acesso, então eles podem ser acessíveis byte a byte, por exemplo. E essa classificação ela não é perfeita, tá, pessoal? Por exemplo, os timers não são acessíveis nem por bloco e nem caractere por caractere. Né? Os timers basicamente servem para contar tempo e gerar interrupções. Né? Outro exemplo que não se encaixa nessa classificação são as placas de vídeo mapeadas em memória. Então, essas placas de vídeo basicamente têm um buffer na memória e aí o acesso para escrever nessa tela, né, usando a placa de vídeo, basta simplesmente escrever nesse endereço de memória. Mas enfim, embora tenha essas falhas nessas duas classes, essa diferenciação ela já é grande o suficiente, abrangente o suficiente, e por isso ela é utilizada na prática. Tá? Aqui nesse slide tem uma tabela que basicamente resume aí a questão de dispositivo e a taxa de transferência de dados em cada um deles. Notem que conforme o dispositivo tem taxas que são bem diferentes, né? Então, por exemplo, o mouse e o teclado tem aí alguns bytes, algumas dezenas de bytes por segundo sendo transmitidos. Né? Então, se a gente passar por um barramento PCI, por exemplo, aí a taxa já vai a vários megabytes, várias centenas de megabytes, atingindo até gigabytes. Né? Conforme a tecnologia vai avançando, essa tabela aqui é uma tabela que o livro traz, já é um pouco antiga, né? Conforme a tecnologia vai avançando, esses números de velocidade vão também aumentando. O ponto é que o sistema operacional ele tem que tratar tanto um dispositivo que tem uma baixa transferência quanto um dispositivo que tem uma alta transferência. Então ele tem que ser projetado para esses dois extremos. Tá? Geralmente aqui cada um desses dispositivos ele é conectado em um barramento, né? E aí o sistema operacional faz a comunicação com o dispositivo através de um controlador de dispositivo. A gente viu rapidamente essa questão dos controladores de dispositivos lá na aula de introdução. Então, se vocês não lembram muito bem, podem aí retornar no vídeo de introdução que a gente faz uma explicação
Na verdade tem até uma figura lá que exemplifica bem a posição do controlador de dispositivo entre o barramento e o dispositivo propriamente dito. Tá? Então, basicamente, o que o sistema operacional faz, ele faz a comunicação com os dispositivos de entrada e saída através da leitura e da escrita de registradores que estão dentro do controlador de dispositivo. Então, obviamente, dependendo do dispositivo, e o controlador vão ter diferentes registradores. Né? Bom, esses registradores, então, dos controladores, eles podem ser vistos ou geridos na arquitetura do computador de duas formas diferentes. Tá? Basicamente, as formas são através de portas de entrada e saída, que é o que está sendo exemplificado aqui na figura A, e entrada e saída mapeada em memória. Tá? Então, basicamente, na primeira forma, quando a gente tem portas de entrada e saída específicas, toda a comunicação com os dispositivos, com os controladores, é feita através de instruções do processador, linguagem assembly, especiais. Normalmente são instruções in e out, que são seguidas do número da porta. Tá? Então, note que nessa organização com portas de entrada e saída, existe a memória principal do computador e aí as portas que estão, obviamente, em endereços diferentes. Então, toda vez que a gente usar uma instrução in e out com o número da porta, a gente está acessando essa porção aqui cinza das portas. Toda vez que a gente tem uma instrução load, store, por exemplo, instruções normais, a gente está acessando a memória principal. Já na segunda abordagem, quando a memória é mapeada, quando a entrada e saída é mapeada em memória, não existem portas, mas então parte do endereço de memória principal, na verdade, é endereço do controlador dos dispositivos, a entrada e saída. Significa que se a gente escrever numa área que está mapeada, uma área de entrada e saída mapeada em memória, a gente está escrevendo, na verdade, no controlador do dispositivo. Tá? O que isso ocasiona na prática? Tem algumas questões aqui que a gente tem que levar em conta. Quando essa segunda abordagem aqui de entrada e saída mapeada em memória é usada, obviamente esse conjunto de endereços que são entrada e saída, eles não podem estar com cache habilitado. Né? Então a memória cache para esse conjunto de endereços tem que estar desabilitado. Tá? Isso é porque toda vez que um dado é acessado e a cache estiver habilitada, esse dado é levado para a cache e os futuros acessos a esse dado não vão para a memória principal. Então, se a cache estiver habilitada nesse conjunto de endereços, vai funcionar uma única vez e depois não vai funcionar mais. Tá? Como eu falei antes, essa primeira abordagem aqui é utilizada, então instruções em assembly específicas têm que ser usadas. Né? Geralmente é o in e o out. E aí existe uma terceira abordagem para fazer o acesso aos registradores dos controladores, que seria uma abordagem híbrida. Alguns dispositivos têm entrada e saída mapeada em portas e outros têm entrada e saída mapeada em memória. Aqui está uma figura que exemplifica a questão mais arquitetural do processador. Tá? Então a gente vê na figura A uma arquitetura de processador com um único barramento. Então a gente tem aqui um barramento que sai da CPU, conecta a memória e conecta os dispositivos de entrada e saída. Tá? E a gente tem aqui uma segunda arquitetura de processador com dois barramentos. Então a CPU tem um barramento dedicado aqui também de alta velocidade para acessar a memória. E aí tem aqui uma conexão do barramento, né, que sai da memória e vai para os dispositivos de entrada e saída e para a CPU também,
principalmente para permitir que os dispositivos de entrada e saída consigam acessar a memória principal. Então, num computador hoje moderno, um processador moderno, a gente tem uma arquitetura mais nesse estilo aqui. Na verdade, são bem mais do que 2 barramentos, né? Mas a gente tem um barramento dedicado aqui para CPU e memória e outros barramentos aqui dedicados à entrada e saída, e também conectando a entrada e saída com a memória. Uma outra forma de fazer a comunicação dos dispositivos de entrada e saída com o processador é utilizando DMA. Né? DMA é uma sigla que vem de Direct Memory Access, então acesso à memória direto. A ideia da DMA é tirar algumas atividades de entrada e saída que são feitas pelo processador, que seriam feitas pelo processador, mas agora são feitas pelo controlador de DMA. Então aqui tem uma representação do que acontece de uma transferência de DMA. A CPU está executando o programa e lá pelas tantas então vem uma requisição para fazer uma transferência de um dispositivo de entrada e saída para o nosso programa que está em execução. Então o que a CPU faz, o que o sistema operacional faz, na verdade, né, ele que controla isso, é programar o controlador da DMA. Basicamente são algumas informações aqui que têm que ser programadas, alguns registradores. Então, por exemplo, o endereço de leitura ou escrita, o número de bytes que vai ser lido ou escrito e um registrador de controle que basicamente diz aqui quando o controlador inicia setando um bit. Depois disso, então, o sistema operacional continua a sua execução, pode escalonar outras tarefas, mas o controlador de DMA é quem realmente vai conversar com o controlador do disco, nesse exemplo aqui, né? Dispositivo de entrada ou saída. Né? Então, o controlador de DMA faz as requisições para o disco, então programa o controlador do disco. O controlador do disco faz a transferência dos dados lidos ou escritos da memória principal. Quando o controlador de disco termina, ele faz um ACK para o controlador de DMA. E, por fim, o controlador de DMA ele interrompe a CPU quando estiver finalizado. Nessa figura aqui, pessoal, o controlador de DMA está fora da CPU, né, mas ele pode estar dentro. Tá? Não necessariamente ele está fora da CPU. Tem alguns processadores que têm o controlador de DMA já dentro deles mesmos. Tá? Aqui tem uma revisão do tratamento de interrupções, né? Basicamente quais são os passos que são feitos bem em alto nível quando uma interrupção acontece. Lembro novamente que tem uma discussão dessa parte de interrupções lá no capítulo de introdução. Tá? Então procurem aí no vídeo de introdução, se não lembrem, a gente trata disso lá também. Tá? Basicamente então o que acontece? Os dispositivos eles estão conectados com o controlador de interrupção. Tá? Aqui tem linhas dedicadas nessa figura, mas na verdade eles estão conectados em um ou mais barramentos. Tá? O controlador de interrupção aqui também ele está fora da CPU, mas normalmente esse controlador está dentro. Então o que acontece? Os dispositivos eles emitem um sinal numa linha do barramento. Esse sinal é capturado pelo controlador de interrupção e o controlador de interrupção é quem realmente vai parar o processador, interrompendo o processador com a interrupção. O processador ele vai pular para um endereço conhecido, geralmente esse endereço conhecido é uma tabela de interrupções. O sistema operacional então ele vai conhecer qual é a interrupção, vai chamar a rotina de software para fazer esse tratamento da interrupção e por fim vai emitir aí um sinal de ACK para o controlador. Tá? Esse sinal de ACK permite que o controlador receba uma próxima interrupção. Existem basicamente 2 tipos de interrupções, que são chamadas de interrupções precisas e imprecisas. Tá? Aqui nesse slide tem algumas propriedades de uma interrupção precisa. Tá?
Então, para uma interrupção ser considerada como precisa, ela precisa ter algumas propriedades que são essas 4, né? Então, o computador de programa, o registrador PC, é salvo num lugar conhecido, né? Uma posição de memória conhecida. Pode ser a pilha, no caso, né? Todas as instruções antes daquela que está sendo apontada pelo PC estão completas, então elas foram executadas. Nenhuma instrução além daquela apontada pelo PC foi executada. E o estado de execução da instrução apontada pelo Program Counter é conhecido. Aqui então, nessa figura A, do lado esquerdo, tem uma representação gráfica do que acontece, basicamente das instruções, né? Então a gente tem aqui endereços de memória e as instruções estão já completas, o PC aponta para a próxima, né? Que ainda não foi executada, mas todas as instruções anteriores ao PC já foram completadas. No momento que aconteceu uma interrupção, então a gente tem esse estado aqui. Então isso é uma interrupção precisa. Por outro lado, a figura B aqui traz uma representação de uma interrupção imprecisa. Acontece que o PC está apontando para a próxima instrução e a gente tem estados das instruções até futuras e passadas diferentes. Ou seja, nem toda instrução passada foi executada e inclusive algumas instruções à frente do PC já podem ter sido iniciadas dentro do pipeline do processador. Fazer o tratamento de uma interrupção imprecisa é muito mais complexo, né, pessoal? Então imagine que aconteceu uma interrupção no momento que o PC aponta aqui, na próxima instrução, no endereço 316 nesse caso. O sistema operacional tem que salvar o estado de todas as outras de todas as outras instruções para poder atender a interrupção. Obviamente o processador ele tem que ter meios para dizer para o sistema operacional que essa instrução aqui no endereço 304, por exemplo, terá 80% completa, que a próxima instrução no endereço 308 está 60% completa. Então isso, na prática, o que vai acontecer é que muito mais informações têm que ser salvas a cada interrupção. Então, obviamente, vai tornar o tratamento das interrupções muito mais lento. A maior parte dos processadores, eu diria quase que 99% deles, tem um tratamento de interrupções precisas. Tá? Então, nesse caso aqui, aconteceu uma interrupção, eu sei exatamente o estado das instruções passadas e aí fica fácil fazer o tratamento da interrupção. Com relação ao software que faz a comunicação com os dispositivos, né? Basicamente com os controladores de dispositivos, né? A gente tem basicamente 3 alternativas. A primeira das alternativas é o que a gente tinha chamado de entrada e saída programada. Então aqui, para ilustrar a entrada e saída programada, tem um pequeno exemplo de uma impressão. Então o usuário está rodando um programa e quer imprimir uma string. Tá? Então aqui dentro do espaço do usuário tem a string que está sendo impressa. Tá? Aqui tem a representação da página impressa e do espaço do usuário. Quando o usuário então faz uma aquisição para impressão, a primeira coisa que é feita, o buffer que contém a string é copiado para o espaço de usuário, para o espaço do sistema operacional, espaço kernel, e aí é feita uma rotina para imprimir cada um dos caracteres, um a um, nessa string. De forma que o sistema operacional, então, ele imprime o A e fica num laço, numa espera ociosa, busy waiting, testando lá um registrador específico da impressora, até que a impressora possa receber o próximo caractere. Tá? Então, isso é chamado de entrada e saída programada. Aqui tem uma representação já mais no nível algoritmo, basicamente usando uma representação da linguagem C.
Então, a primeira coisa que é feita é copiar o buffer do usuário para dentro do kernel, né? E aí faz um for até o tamanho do buffer, testa o registrador de status enquanto não for pronto, né? Então, enquanto a impressora não estiver pronta, não faz nada. Quando sair do laço, imprime o próximo caractere, tá? Obviamente que é uma representação bem alto nível, né? É só para ilustrar o que seria entrada e saída programada. O grande problema da entrada e saída programada é justamente esse while, né? Essa espera ociosa, do busy wait. Então, enquanto o sistema operacional está parado aqui, ele poderia estar fazendo outras coisas, tá? Mas ele está usando o processador simplesmente para ficar testando um registrador em vez de estar executando threads do usuário. Então, a busy wait normalmente não é uma abordagem boa, mas não quer dizer que nunca seja usado, tá, pessoal? Quando a gente sabe que esse while, por exemplo, demora muito pouco, então às vezes o próprio overhead de trocar, escolher uma próxima thread, né, fazer uma decisão de escalonamento, mas a troca de contexto não vale a pena e ficar testando aqui um registrador seja mais eficiente. Mas na maioria das vezes não é o caso. A segunda abordagem de como usar o software é baseada em interrupções. Então é o mesmo exemplo aqui do slide. A gente quer imprimir uma string. Então, novamente, copia o buffer do usuário, habilita interrupções, enquanto o registrador de status indicar que a impressora não está pronta, fica aguardando e depois imprime o primeiro caractere e aí troca o contexto para outra tarefa. Esse código aqui é basicamente chamado quando tem uma chamada de sistema. Então, o código do usuário fez uma chamada de sistema para impressão, imprimiu o primeiro e alterou para um próximo processo, para uma próxima thread, chamando escalonador. No momento que a impressora terminar de imprimir o primeiro caractere, ela vai gerar uma interrupção e aí é o código aqui da figura B que é executado. Então, se o count for igual a zero, count, lembrem, é o tamanho dos caracteres dentro do buffer, né? Então, a quantidade de caracteres que está sendo impressa, quer dizer que já imprimiu tudo, vai desbloquear o usuário. Se não, imprime o próximo caractere do buffer, então P de I, faz count igual a count menos 1 e I igual a I mais 1. Faz o ACK da interrupção e retorna da interrupção. Então notem que aqui a gente já está liberando o processador para executar algum outro processo, alguma outra thread, e ele vai ser interrompido no momento que o próximo caractere vai ser impresso. Então, em termos de uso da CPU, essa solução é melhor. E por fim, é a entrada e saída usando DMA, né? Então ainda é mais simples ainda. Cópia o buffer do usuário, configura o controlador de DMA e reescalona. No momento que aconteceu uma interrupção do controlador de DMA, significa que a transferência de dados da entrada ou da saída para a memória já foi completa. Simplesmente faz o ato da interrupção, desbloqueia o processo do usuário, ou a thread do usuário que estava bloqueada esperando pela impressão e retorna da impressão, da interrupção. Com essa abordagem aí de basicamente de acesso aos dispositivos de entrada e saída por parte do software, a gente consegue já mapear todas as partes do sistema operacional que fazem uso de entrada e saída em camadas. Então essa figura aqui representa basicamente a camada de software que trata de entrada e saída dentro do sistema operacional. No nível mais baixo, então, a gente tem o hardware, que são os dispositivos. A primeira camada de software são os tratadores de interrupção.
A segunda camada aqui seria os drivers de dispositivo. A terceira camada seria uma camada de software independente de dispositivo. Tá? E a quarta camada é o software de entrada e saída em nível de usuário. Então aqui são as bibliotecas que o usuário usa. E a gente vai ver então alguns detalhes de cada uma dessas camadas, começando com os tratadores de interrupção. Basicamente o que eles têm que fazer, ou o que eles fazem, né? Eles salvam os registradores que ainda não foram salvos pelo próprio hardware quando uma interrupção acontece. Configura aí o contexto para uma rotina de tratamento de interrupção. A terceira etapa é configurar uma pilha para essa rotina de tratamento de interrupção ser executada. Quarta etapa é fazer o ACK para o controlador de interrupção. Se caso não existir nenhum controlador de interrupção centralizado, vai reabilitar as interrupções. Quinta etapa aqui vai copiar os registradores de onde eles foram salvos para a tabela de processos. A sexta etapa é a execução do tratamento de interrupções propriamente dita. Então executa o tratador daquela interrupção específica. Depois que o tratador de interrupção executou, vai chamar o escalonador para escolher um novo processo para ser executado. Depois que esse novo processo for escolhido, vai configurar um novo contexto, provavelmente usando a MMU, para o próximo processo a ser executado. Vai então carregar os registradores, o contexto do novo processo, da nova thread, incluindo aí o Program Status Word, então o registrador de status, né? E por fim vai iniciar o novo processo na nova thread. Então esses são os passos que um controlador de interrupção faz. Já os drivers de dispositivo são a camada mais baixa aí de comunicação entre o sistema operacional e os dispositivos propriamente ditos. São eles que conhecem os registradores dos controladores, né? Então, por exemplo, o driver da impressora, ele conhece como o controlador da impressora funciona e com isso ele consegue programar a impressora, né? Então, eles são a parte que tem os drivers no sistema operacional é a maior parte em termos de quantidade de código no sistema operacional hoje em dia, né? Como a gente tem uma ampla variedade de dispositivos de entrada e saída, os sistemas operacionais como Linux e Windows, por exemplo, ele tem que ter uma base de dados muito grande aí de drivers para suportar toda essa variedade de dispositivos. A terceira camada de um sistema operacional, do software que trata de entrada e saída do sistema operacional, seria chamada de camada independente de dispositivo, né? Então, basicamente, nessa camada a gente tem uma interface uniforme para os drivers de dispositivo, ou seja, se o driver de dispositivo é um dispositivo de bloco, né? Então, todos os drivers que são dispositivos de bloco, eles vão usar a mesma interface para serem implementados. Da mesma forma que todos os dispositivos de bloco vão ter também as mesmas interfaces internas do sistema operacional para implementar os seus drivers. É nessa camada que a questão de bufferização, reporte de erros, a alocação e liberação de dispositivos dedicados, todas essas abordagens de mais alto nível são realizadas. Aqui tem uma representação visual da questão da interface única para os drivers de dispositivos. Então a gente tem aqui no lado esquerdo uma representação visual onde tem 3 tipos diferentes de disco SCSI, IDE e SATA, né? 3 tecnologias diferentes. Se fosse um sistema operacional que não tivesse uma interface uniforme, note que cada drive teria uma interface diferente de acesso. Mas essas 3 tecnologias de disco, na verdade, são dispositivos de bloco.
Então o sistema operacional categoriza isso como bloco e tem a mesma interface para os 3 drivers diferentes. Tá? É uma interface padrão. Por fim, a entrada e saída no espaço de usuário. Então, basicamente, no espaço de usuário aqui a gente vai fazer chamadas a bibliotecas de entrada e saída. Essas bibliotecas fazem requisições de entrada e saída para a camada independente de dispositivo. Isso vai ser enviado para os drivers. Os drivers vão programar o hardware, né? No momento que o hardware acaba de fazer o que tem que fazer, vai ser gerada uma interrupção que vai acordar o driver, né? Acordando o driver aqui em cima. Então o driver vai fazer alguma checagem, vai ver se acabou de ser realizada a operação, vai retornar então para a camada independente de dispositivo que retorna para o usuário. Entrando já um pouco sobre o hardware propriamente dito, aqui tem uma representação de como funciona um timer, né? Eu acredito que vocês estudaram isso lá na disciplina de microcontroladores ou numa disciplina de arquitetura de computadores, mas brevemente aqui retornar ou explicar o que é um timer, né? Basicamente o timer ele tem um cristal oscilador que fica oscilando numa certa frequência. E essa frequência, esse cristal, ele gera pulsos. Tá? A cada pulso, um contador é decrementado. No momento que o contador chega em 0, é gerada uma interrupção. E ainda existe um outro registrador, que é um registrador que vai conter o valor do contador para ser carregado. Então, o contador chegou em 0, gerou uma interrupção. Se esse registrador tiver um valor, e o timer for programado para funcionar assim, o valor desse registrador aqui vai ser copiado para o contador e aí o timer começa a contar de novo até chegar em 0 e gerar uma outra interrupção. Geralmente as atividades aí do driver do timer ou driver do clock relacionadas a tempo, né? Então, a primeira atividade é manter o horário do dia. Segunda atividade de um timer dentro do sistema operacional é prevenir que os processos executem por mais tempo do que são permitidos. Então aqui lembrem da aula de escalonamento do Quantum. Então a gente tem um timer atrelado ao Quantum. Questões estatísticas de uso de CPU, por exemplo. Fazer todo o tratamento de alarmes do sistema, né? Também tem na interface aí do software que trata de timers e clock do sistema operacional a questão de watchdog timers. E além disso pode, como já falei, questões estatísticas de monitoramento e profiling das aplicações. Existem basicamente 3 maneiras que podem ser utilizadas para manter a hora do dia, né? A maneira A aqui seria um registrador de 64 bits armazenando os ticks. Então, os ticks, o número de ticks eles são convertidos em dias. Tá? Uma maneira diferente é ter um registrador de 32 bits para manter os dias em segundos e um segundo registrador aqui para manter o número de ticks no segundo atual. E uma terceira maneira aqui seria ter um contador de ticks de 32 bits e, além disso, um outro registrador que é inicializado no boot do sistema, tá? Que armazena, então, quando o computador ligou. Aqui esse valor está em segundos. E depois, a partir desse valor, incrementando aqui o número de ticks do contador, se tem uma ideia de qual é a hora do dia. É possível também simular diversos timers com um único timer físico
Geralmente isso é feito no tratamento de alarmes, né? Isso é feito com uma fila ordenada relativa. Então a gente tem aqui uma fila ordenada e relativa, a gente tem o tempo atual e o cabeça da fila aqui seria a quantidade de ticks para o próximo sinal, para o próximo alarme, né? Então, a cada vez que acontecer um alarme, é decrementado um valor aqui do cabeça da fila. Quando chegar em 0, quer dizer que esse alarme estourou, então ele é tratado e removido da lista ou da fila, né? E aí o cabeça da fila pronta para o próximo. Então, quando o 3 terminar, a partir daí mais 4 ticks, né, ou mais 4 interrupções, vai ser disparado o próximo. Quando o próximo acabar, mais 6 interrupções, vai disparar o próximo. Quando esse acabar, mais 2 interrupções e assim por diante. Então, fazer o tratamento de alarmes com uma fila relativa e ordenada facilita bastante todo esse gerenciamento. Essa aí é uma aula bem breve, tá, pessoal? O capítulo 5, os exercícios do capítulo 5 sugeridos são esses que estão aqui, né? Os exercícios 5, 9, 10, 28, 29 e 30. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ser sanados durante o nosso horário da aula. Obrigado a todos, então, e até o próximo vídeo.